Ok. Bom, pessoal, estou me apresentando aqui para vocês, ok? Que a gente ainda não conseguiu se apresentar, eu não tenho as câmeras todas para fazer funcionar, mas a partir da aula que vem eu vou colocar essa câmerazinha adicional aí do meu celular para a gente se conhecer, né? Beleza, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu percebi, tá? Que no material aí presente, enfim, que vocês estão desenvolvendo, né, com o professor Leonel e eu, né, eu percebi que há aí uma certa divergência, né, com relação à expressão matemática que trata a questão do decaimento radioativo. Então eu falei, bom, eu acho que o pessoal pode estar confundindo alguma coisa, achando que a gente está desenvolvendo duas equações diferentes. Aí eu resolvi fazer esse vídeo, tá, para colocar para vocês, e aí vocês também vão desenvolver uma atividade que eu vou colocar para a gente fazer a reposição, principalmente do dia 1º, que foi ontem, tá? Eu vou tentar postar ainda hoje o vídeo. Então a ideia é a seguinte, olha, veja. A ideia é que vocês estão utilizando para o cálculo da meia-vida ou do tempo necessário para que você possa utilizar um radioisótopo, né, a partir de um determinado horário, né? Então você tem lá uma agenda, né, de uma série de pacientes, existe um percentual transformado em milicurie de acordo com o peso do paciente, né? E aí o que acontece? Você tem uma agenda, você traz 200 milicurie de material radioisótopo, né, para ser utilizado ao longo do dia, e você tem lá 4 pacientes, cada um deles marcar agendado para um determinado horário. E aí você quer saber, dentro da meia-vida do material, se você vai conseguir agendar lá para as 5 horas da tarde ou, enfim, qualquer outro horário, um paciente com X quilos, né? Enfim, com peso oferecido e aí, portanto, uma atividade pré-determinada, né? De acordo com o peso do paciente. Beleza, então, vocês utilizaram com o Leonel, o professor Leonel, né? Vocês estão usando essa equação aqui, né? Ó, N é igual a N0, 2 elevado a x. E o que representa x para vocês é o número de meias-vidas, né, do radioisótopo. Então, se você faz uma relação, né, você conhece a meia-vida do radioisótopos, quantas meias-vidas você passou e, portanto, qual é o percentual de atividade que você tem para um determinado horário, para saber se é possível ter a atividade que você necessita, etc. Tá, então vocês estavam usando essa equação. Eu tenho usado com vocês essa equação. N0 elevado a menos lambda T. Então, a lei de decaimento radioativo, que é exatamente a mesma equação, e eu vou mostrar para vocês exatamente isso, né? E aí, o que acontece? Esta constante de desintegração, lambda, corresponde, nós já fizemos essa dedução antes, a 0,693 da meia-vida, tá? Isso a gente já sabe a partir do ponto em que você tem a meia-vida, o tempo necessário para que caia a metade. Então você coloca isso aqui, N0 sobre 2, desenvolve, aplica logaritmo e você vai ter a relação entre lambda e a meia-vida dada por essa equação, ok? Beleza. Então, se eu quiser essa medida de tempo aqui, tá? Essa medida de tempo aqui em relação à quantidade de meias-vidas, então eu vou substituir esse tzinho, né, por x de t meio, concordam? Ok? Então é isso aqui que eu vou substituir onde? Aqui no meu tempo t. Para a gente tentar chegar àquela equação que está ali, tá? Verificar que as duas são exatamente iguais. Então, n é igual a n0 elevado a menos lambda
x t meio, ok? Lambda, a gente sabe que está aqui, é 0,693 de t meio. Então, eu vou substituir esse lambda nessa equação, ok? Então, vamos lá. Então, n é igual a n0 elevado a menos 0,693 de t meio vezes t meio. Então, vezes x, né? O x está aqui, então vou cortar isso. O que eu vou ter de equação? Eu vou ter de equação que, voltando para cá, tá? Eu vou ter que n é igual a n0 elevado a menos 0,693, tá? De x. Ok. Vamos mexer um pouquinho com essa equação, tá? E vamos colocar aqui a relação n, né? Esse valor que está aqui, ó. O que é isso aqui, ó? O que será que é isso? Elevado a menos 0,693. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui para vocês, tá? Primeiro, vou lembrar para vocês o que é o número de Euler, ok? O número de Euler, que corresponde à base do logaritmo neperiano, tá? Deixa eu tentar minimizar aqui essa tela, tá? Ele é proveniente do juro composto, tá? E ele é, na verdade, o limite, tá? De 1 mais 1 sobre n, isso aqui elevado a, desculpe, n, para n tendendo ao infinito, e quando você faz isso, você tem esse resultado que está aqui. Então, vou pegar esse resultado que está aqui, tá? E vou fazer aqui embaixo E, que é esse cara, tá certo? Vou fazer uma continha aqui igual. Vamos só aumentar o zoom para que você possa enxergar melhor na tela. Vamos lá. Onde é que tá? Vou fechar aqui. Vamos tentar ver se eu consigo aumentar o zoom. Não sei por que eu não estou conseguindo. Opa, sim. Agora sim. Vou aumentar aqui, tá? Ó. Vou aumentar aqui. Tá? E vou fazer o quê? Veja, o que eu preciso fazer é, para ver se as duas relações são iguais, esta e essa, eu estou resolvendo o e elevado a menos 0,693. Então, eu vou fazer aqui igual a esse número, tá? Elevado, esse número sai do logaritmo na base e, tá? De meio. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar aqui, né? N igual a N0 elevado a menos 0,693, menos não, porque eu passei aqui para o denominador, x, ok? Passei para o denominador. Então, eu vou levar esse cara aqui a ln de 2. Ó, olha que coisa interessante. Então, veja, quando a gente faz a relação e elevado a 0,693, que é, na verdade, o logaritmo, esse número saiu do log na base e de 2, eu fico com esse número aqui, ó, igual a 2. Então, n é igual a n0, 2 elevado a x, que são exatamente as mesmas equações. Aí, para vocês, na verdade, é o gosto do cliente, né? Se você prefere resolver exercício desta maneira, tudo bem. Mas se você preferir resolver com a equação de decaimento, que é uma exponencial e elevado a menos 0,693, que você pode colocar vezes x, ou aqui você pode colocar também e elevado a menos lambda t,
né? Beleza. E esse lambda você já sabe que ele é retirado da relação 0,93, mais ou menos, né? Sobre t meio. Ok? Então, aí é o gosto do cliente que vai influenciar. Então, qual vai ser o exercício que a gente vai fazer agora? Vamos supor o seguinte. A gente pode fazer esse exercício, a resolução desse exercício de várias maneiras. A ideia é, vamos ver aqui, né? A resolução, por exemplo, de um problema que eu vou trazer aqui para vocês, que vocês já resolveram na aula de STI, né? E vocês têm aqui, eu vou trazer ele de volta para a gente resolver. Cadê? Bom, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem, eu fiz uma planilha, tá? Com todos os cálculos que, tanto usando a equação n igual a n0 sobre 2 elevado a x, como a exponencial, tá? Então, a ideia é a seguinte, esse exercício que é um exercício que vocês, foi dado aqui como atividade, né? Para vocês resolverem, que é um serviço de PET, de tomografia computadorizada, onde você tem uma agenda com horários de paciente, né, e o peso de cada paciente. O que se coloca aqui é que, em média, né, a dose em milicurie que cada paciente vai utilizar para fazer esse exame, né, com o radioisótopo de flúor, FDG. Então, essa dose é calculada, que o paciente precisa para fazer o exame, é calculada pegando o peso do paciente multiplicando por 0,1, ok? Então, você tem o peso de cada paciente aqui, tá? Multiplicado por 0,1. Então, aqui ele vai precisar de 8, esse vai precisar de 8 milicurie, 5, 10, 9, 4. Ok, aí depois tem aqui a dose inicial, às 8 horas da manhã, quando começa a atender os pacientes, você tem aqui uma atividade inicial de 200 milicurie, ok? Beleza, então a gente vai fazer o cálculo na agenda, indicar qual foi a atividade que se tinha antes de retirar a dose para cada paciente, depois se seria possível encaixar um paciente de 90 quilos às 17 horas, né? Da último horário aqui era 15h30. E após concluída a aplicação de todos os pacientes, eu vou considerar todos esses que já estão agendados, né? Qual é a dose que você tem. E caso seja possível encaixar, então aí eu vou colocar após o encaixe a dose que sobrou, tá? E se é que vai sobrar. Então vamos ver aqui o seguinte, vamos ver como é que a gente pode resolver esse problema. Então eu montei aqui uma planilha, tá? Então eu tenho aqui duas formas de resolução. Uma em que eu vou usar essa equação, tá? 2 elevado a x, x representa o número de vezes da meia-vida, quantas meias-vidas existem aqui para que eu tenha n átomos, tá? Presentes, e aí eu vou calcular esse n a partir do x que eu tenho para cada paciente, tá? Em relação a sempre o anterior, tá? Vou calcular esse n antes do paciente ter a dose necessária, retiro a dose que esse paciente precisa, e aí esse n passa a ser a referência para o próximo, e aí retiro a dose, depois o n passa a ser referência para o próximo, e assim por diante, tá? E eu vou usar essa equação também. Particularmente, eu estou mais acostumada a usar a equação exponencial, onde lambda eu sei que é 0,693 da meia-vida, tá? Então, veja, eu resolvi o problema de duas maneiras, tanto com um quanto com o outro. A ideia é a seguinte, olha. Aqui eu tenho a minha agenda, tá?
a minha agenda, deixa eu fechar aqui, a minha agenda já está estabelecida no início do dia, como sendo o primeiro paciente, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto com a possibilidade de encaixe, que a gente vai ver se pode ou não, tá? Pronto, vou colocar aqui uma letra que dê para a gente saber que é o encaixe. A fonte que eu estou utilizando, que é a de flúor, é emissor de pósitrons, ela tem aí uma meia-vida de 110 minutos, e aí eu achei aqui a constante de desintegração para calcular, usando essa tabela inicial como exponencial, tá? Que é essa aqui. Então eu vou usar o lambda, que é esse cara aqui, que está sendo calculado, deixa eu mostrar aqui, pelo menos dando um zoom maior, né? Para você observar, tá? Tá aqui, ó. Aqui eu calculei a constante de desintegração, que é 0,693, aqui, né? Tá aqui no meu cálculo, né? 0,693 sobre t meio, tá? É isso aqui. Beleza, então achei a constante de desintegração. Agora veja qual vai ser o raciocínio. A ideia é a seguinte. Na primeira hora, exatamente igual às 8 horas, eu não tenho nenhum minuto que se passou. Eu trago a fonte, ela está com 200 miliquirris. Eu vou pegar desta fonte, que tinha 200, e vou retirar desta fonte o correspondente à atividade que eu preciso para o meu paciente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a atividade inicial, que é esse aqui, ó, tá? Só para você ter uma ideia. Eu vou entrar aqui, ó, tá pegando este cara, subtraindo deste, que é a dose que ele precisa, tá? Às 8 horas, é um paciente de 80 quilos, vai precisar de 8 miliquirri. Beleza, então, nesse tempo zero, né? Assim que eu comecei o dia, eu atendo o paciente, retiro dele da amostra que eu tenho de 200 miliquirri, eu retiro 8 para o paciente. Muito bem, esses 8 que eu retirei, eu transfiro para cá, que vai ser a dose para eu retirar, né, do próximo paciente. Por quê? Porque daqui para cá eu passei já 30 minutos. Então, olha, aqui eu estou fazendo a exponencial, né? Então, qual é o I12? I12 é o N0 que eu retirei do primeiro paciente, sobrou 192, tá? Aí, esse 192 vai ser o meu N0 aqui, ó. Então, o que está acontecendo agora? Eu tirei 8 dos 200, sobrou 192. Esse 192 vai ser o N0 para o segundo paciente, que vai ter um tempo de 30 minutos, tá? Esse é o N0 dele, tá? Porque eu retirei dos 200, 8 para o primeiro exame. Sobrou 192. Esse 192 vai decair, porque o próximo paciente é só às 8h30. Então, tem meia hora aí de espera, tá? Como é 110 minutos a meia-vida, meia hora é bastante significativo. Então, aqui vai ser menos lambda vezes os 30 minutos, né? Aqui eu estou com o meu lambda calculado em 1 sobre minuto, tá? Beleza. Então, aí, o que aconteceu? Este cara, tá? Eu tirei 8. Deste cara agora, eu vou tirar quanto? Para começar a fazer a minha contagem para o próximo paciente. Eu vou tirar, olha aqui, desse 158 que sobrou, eu vou tirar 5, que é o que eu preciso para as 8h30. Ok? Muito bem. Então, essa referência aqui vai cair com o intervalo de tempo. Vamos ver aqui, ó. Vai cair entre 150 minutos em relação ao T0, eu tenho para 150 e 30, eu tenho 120 minutos entre o segundo paciente e o terceiro. Então, aí eu vou ver quanto que vai sobrar para o terceiro paciente. Então, sobra isso aqui. Deste valor, eu vou tirar, né? Então, esse cara aqui, ó, que é o paciente que sobrou para ele, né? Depois de 120 minutos, eu tirei desse cara, que está aqui, ó, deste, que vai ser às 10h30, eu vou tirar a quantia da dose que ele precisa, que é
o terceiro paciente precisa de 10. Ok, bonitinho, essa é a dose que vai sobrar para o nosso quarto paciente, que vai ser depois de 1 hora desse terceiro, que vai ser às 11h30, tá? Então, eu vou retirar para esse paciente quanto? Eu vou retirar 9, tá? Então, veja, esse cálculo aqui é feito com esse intervalo de tempo que vai passar 1 hora, tá? Para o próximo paciente. Então, depois de 1 hora, aqueles 62 que tinha sobrado, sobrou 42. Desses 42 que tinha sobrado, eu vou retirar aqui 9, porque o paciente tem 90 quilos. Beleza. Esse paciente agora que sobrou 33, até o próximo exame, que é só às 15h30, tá? Vai passar de 450 a 210 minutos, né? Vai passar 240 minutos. Então, aqui dessa sobra desse paciente, né? Eu vou ter aqui 240 minutos e isso vai me dar para o último paciente da agenda 3,4. Para esse paciente de 3,4, na verdade, né? Que está aqui, que é o último paciente, né? Que eu peguei esse aqui e tirei para ele, né? Desses 3,4, eu teria que encaixar um paciente às 17 horas, mas que vai transcorrer para 17 horas 90 minutos, 1h30. Então, esse valor vai decair para, ó, com 90 minutos, vai decair para esse valor que está aqui, ó, que está aqui. E desses 1,9 é que eu deveria tirar para o meu paciente próximo de 90 quilos, às 17 horas, eu teria que tirar 9, mas eu só tenho 1,9, então não vai dar para encaixar, tá? Então, esse último paciente aqui, eu não consigo encaixar, tá? Então, só dá mesmo para atender aqueles pacientes, né, que estavam ali agendados, e até às 3h30 eu vou ter uma sobra de 1,9 mg. Então, dá para pegar um paciente aí, uma criança, né, que tenha 20 quilos, né, para poder atender. Então, isso aqui com a lei de decaimento exponencial. Aqui, eu usei a relação para obter o n como sendo n0, 2 elevado a x. Primeiro, eu achei o x, que é o número de vezes que eu tenho relação à meia-vida. Então, o que eu faço? Aqui eu tenho 30 minutos entre o primeiro paciente e o segundo. Então, esse tempo eu divido pela meia-vida para saber qual é o valor de x. Então, para o segundo paciente, entre o primeiro e o segundo, eu tenho uma relação de 0,27 meias-vidas. Então, o que vai acontecer? Desse primeiro paciente, que era 200, né? A dose inicial, que era essa, eu tirei 8. Esses 8, o que vai acontecer aqui? Eu vou tirar desses 8 aqui, o que vai acontecer? 192, eu vou passar um intervalo de tempo que é 0,27 meias-vidas. Então, eu pego esse cara, tá? Que vai ser meu N0, né? Aqui, ó. Esse cara, ele pega o anterior, tá? Ok? E divide por 2 elevado a esse cara aqui. E aí, eu vou ter o quê? 158, que eu vou tirar para o meu segundo paciente. Quanto? Tá lá em cima. A dose de 5, beleza? Essa é a referência que eu vou usar, né, para calcular agora quanto que vai decair até o nosso às 10h30, onde eu tenho o terceiro paciente. Então, aqui, ó, esse cara, eu vou pegar essa dose que sobrou e dividir por 2 elevado a esse cara que está aqui. Ok, essa dose, ó, se você for observando, está bem parecido com esse valor aqui, né? Aqui está 72,27, aqui está esse valor. Então, aqui são questões de arredondamento, tá? Então, não tem muito problema, né? Para a gente vai dar uma diferença grande no final, que não vai dar para encaixar o paciente, ponto final. Então, aqui, por exemplo, você tem, passou 1,1, né? Meia-vidas. Então, você imagina que de 153 vai decair
a menos da metade, que seria 70 e alguma coisa, né? 76, então vai decair mais um pouquinho, que é a metade deste cara. Eu vou tirar o que eu preciso para esse paciente, que corresponde a 10, ok? Tá aqui, ok? Eu retirei o que eu precisei para usar, e aqui eu vou fazer de novo o valor que eu tinha neste, né? Ó, o valor que eu tenho neste dividido por 2 elevado a isso aqui. Beleza, já tenho 42 que eu vou tirar para o meu paciente das 11h30, o valor que eu preciso para o exame dele, que é de 7, está aqui, ó, às 11h30, 9 miliquiris, né? Então, eu tirei para o meu paciente das 11h30, tá? Aqui, meu paciente das 11h30, eu tirei da quantidade que sobrou aqui, os 9. Esses 9, eu vou ver quanto vai decair até as 3h30. Vai passar em relação ao horário anterior, são 2 horas, né? É mais do que 110 minutos, né? Mais do que 2 meias-vidas. Então, o que, que vai acontecer? Quando chegar o horário desse paciente, né? Eu tenho, na verdade, né? Eu tirei isso e eu tenho que depois de 2 meias-vidas, seria 15, seria 7 mesmo, tá aqui, né? E aí, deste paciente, que tá às 3h30, eu vou tirar a dose necessária para ele, que é de 8, tá aqui, ó. Esse 4, porque é de 40 quilos só. Então, tá aqui. Esta dose que eu retiro, né? Eu vou retirar, na verdade, sobrou isso aqui, né? 3,41, né? Que eu tirei 4 para cá. Então, vai passar esse 3,41, teria que dar para o paciente seguinte, mas que vai ser só às 17 horas, e isto aqui vai decair a esse valor. Então, vai ficar faltando 7 miliquiris para esse último paciente, exatamente igual deu aqui em cima, tá? Então, esse paciente aqui não dá para agendar ele, pelo menos segundo os cálculos que estão aqui, né? Então, eu gostaria que depois vocês confirmassem comigo se esse valor correspondeu exatamente àquilo que vocês fizeram. E a planilha está pronta, né? Quer você utilize com essa equação, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Quer você utilize aqui, opa. Então, a gente pode fazer uns exercícios parecidos com esse, montando agendas variadas, com pessoas de peso variado. E o que a gente pode fazer? A gente pode verificar qual é a dose, mais ou menos, que você vai precisar para pacientes, né, que vão ser submetidos a exames agendados em horários pré-determinados, que a gente pode alterar aqui, tá? Na tua planilha. Tá? Então, você pode usar essa como referência inicial, ou preparar a sua, né? Ok? Preparar a sua planilha, vai fazer a tua agenda aqui e vai estabelecer o intervalo de tempo, só que a gente vai mudar o nosso traçador, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, pode deixar manter essa agenda e vamos utilizar outro traçador. Procurem na web, né? Alguns radioisótopos que também são utilizados para PET, né? O PET para análise, né, de diagnóstico com PET, com o gama, né, emitido duplamente, tanto pelo pósitron quanto pelo elétron, né, que trabalha-se com a câmara de coincidência. Procurem outro radioisótopo emissor de pósitrons, tá, para você usar neste mesmo aparelho, tá, com a mesma dose ou doses semelhantes. Você pode, inclusive, fazer uma estimativa inicial, por exemplo, sem considerar as perdas, né? Mas se você quiser considerar as perdas, também dá para fazer numa boa,
tá? Você pode fazer tendo agenda com outros radioisótopos. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar radioisótopo qualquer, com uma meia-vida diferente, tá? Vamos colocar aqui um radioisótopo. Eu vou colocar alguns exercícios, supondo meias-vidas diferentes, tá? Para vocês fazerem uma atividade baseada nessa planilha e estruturar a planilha de vocês, tá? Eu não vou anexar um link para essa planilha, porque eu quero que vocês estabeleçam a planilha que vocês vão poder usar tanto com n0 sobre 2 elevado a x, quanto por n igual a n0 elevado a menos lambda t. Tá? Então, eu vou estabelecer aqui uma agenda, tá? Vou colocar uma agenda para vocês e um exercício para vocês resolverem, tá bom? Vai ficar aí como um link para vocês nessa videoaula, tá? Então, um abraço. E aí a gente repõe a nossa atividade do dia 1º de maio, ok? Então, beleza. Até daqui a pouco, que eu vou entrar com mais um tema aqui, que é a questão da absorção, né? E logo em seguida, uma videoaula também será adicionada para que vocês possam resolver a questão de absorção de radiações gama, determinar esse coeficiente de atenuação, ok? Então, beleza? Até daqui a pouco.